Agora, dando início ao tema saúde mental, eu gostaria de apresentar o professor doutor Luiz Antônio Nogueira Martins. Ele é professor adjunto aposentado da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, fez graduação na EPM, residência médica, mestrado, doutorado e livre docência em psiquiatria, também pela Escola Paulista. É autor do livro Residência Médica, Estresse e Crescimento, e sua principal linha de pesquisa é saúde mental na formação e no exercício profissional em medicina e enfermagem. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite da Camila Mattiusi. Ela é aluna do 6º ano da Escola Paulista de Medicina e participa do voluntariado. E também agradecer a Natália Borges pelo apoio técnico que ela deu para que eu pudesse fazer essa apresentação. Essa apresentação tem o nome da apresentação é o impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais da saúde. E para essa apresentação eu vou seguir um roteiro que eu posso dividir, digamos assim, em 3 partes. A primeira parte, eu vou falar um pouco sobre o impacto da pandemia do coronavírus no conjunto da sociedade, quer dizer, em todas as pessoas, como foi esse impacto. Depois eu vou fazer um recorte para falar sobre o sofrimento psíquico, especificamente sobre o sofrimento psíquico vivenciado pelos profissionais da área da saúde na vigência da pandemia. E na parte final, que eu reputo como talvez a mais importante da apresentação, eu vou falar um pouco a respeito das estratégias de cuidado psíquico, ou seja, as estratégias de cuidado com a atenção à saúde mental. O impacto da pandemia na humanidade, de uma maneira geral, na sociedade, pode ser percebido, primeiro destacar que foi um impacto muito importante, né? Foi extremamente potente esse impacto, podemos até caracterizar como uma verdadeira catástrofe que aconteceu com a humanidade. Esse impacto se deu na saúde das pessoas, por meio do adoecimento, as pessoas adoecerem, pela infecção do coronavírus, levando à doença Covid-19, o adoecimento e as mortes das pessoas, que já atingiram quase que 600 mil mortes em todo o mundo. E o outro grande impacto foi na economia, levando a uma recessão brutal, a um grande desemprego e a um aumento significativo da miséria. Do ponto de vista do impacto emocional nas pessoas, nós podemos destacar, em primeiro lugar, o sofrimento psíquico, que é o que eu irei tratar especificamente nessa apresentação. Vale, no entanto, destacar que um outro impacto emocional muito significativo, muito potente, né, contundente, foi despertar nas pessoas a capacidade empática e a capacidade de solidariedade, que, aliás, estão muito bem representadas e ilustradas neste fórum, mostrando o trabalho de todos vocês, esse trabalho fantástico que vocês vêm desenvolvendo no voluntariado com ações na área da saúde. Do ponto de vista do impacto emocional, um deles se destaca muito claramente, que é a fragilidade, a impotência e a vivência de incompletude que as pessoas neste momento experimentam. Ou seja, a pandemia trouxe à luz características penosas que o homem procura ocultar nas sombras da sua consciência.
Ou seja, habitualmente, no nosso cotidiano, as pessoas não estão pensando que são frágeis, que são impotentes, que são incompletas. É como nós não ficamos pensando, por exemplo, na morte o dia todo. A pandemia trouxe, né, à tona essas vivências de uma maneira geral, afetando a todas as pessoas. A partir de agora, eu vou focar a apresentação apresentando alguns depoimentos, alguns relatos, né, de profissionais da área da saúde e suas vivências durante a pandemia. Esse primeiro relato é de um intensivista, logo no início da pandemia. Diz ele: fizemos um juramento, escolhemos a nossa profissão, mas hoje a gente trabalha com medo, porque é uma coisa muito nova para todo mundo. Estamos todos apavorados. A gente fica pensando no colega que é médico, tem 60 anos, é asmático e trabalha em UTI e tem tudo para pegar a doença e que vai ter que entubar os pacientes com Covid. Esta outra fala é de uma enfermeira pediátrica. Tivemos afastamentos de funcionários e sabemos que provavelmente eles ficaram trabalhando conosco por vários dias antes de começarem a ter sintomas. Por isso, até que passe o pior, aluguei um apartamento só para mim e tenho colegas que fizeram o mesmo, pensando nos pais, sogros ou filhos que são do grupo de risco para complicações. É um gasto que pesa, mas preferimos ter essa tranquilidade. Esse depoimento é de uma enfermeira que trabalha em unidade de terapia intensiva e que, estando infectada, ficou isolada em sua casa. Eu tinha medo da evolução do vírus no meu corpo e como eu ia reagir, se no dia seguinte ia piorar e precisar de atendimento hospitalar e estar na unidade de terapia intensiva. Eu me senti muito sozinha, muito triste. Este outro depoimento, essa outra fala, é a fala de um gestor. Vejam bem que também o gestor, ele também sofre, né, na vigência da epidemia. Ouçamos o que ele diz. Muitas enfermeiras estão pedindo demissão porque não tem com quem deixar seus filhos. Perdi uma das minhas melhores profissionais, que é mãe, por causa disso. Todas as creches foram fechadas. Outra, que morava com os pais idosos, foi proibida pelos irmãos de voltar para casa e está dormindo no carro, tomando banho no hospital. Quanto tempo ela irá aguentar? Esse depoimento a seguir é de um enfermeiro que trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Diz ele: fazendo atendimento na rua ou em residências, estamos mais expostos do que o pessoal em ambiente hospitalar, onde há desinfecção constante. Quanto à própria viatura, por exemplo, não dá tempo de higienizar da maneira ideal na correria dos atendimentos. Os meus 22 anos de profissão me deram uma certa frieza, mas essa situação atual gera mais insegurança por ser uma doença nova. Esse depoimento a seguir é de um clínico geral que trabalha numa unidade de pronto atendimento. O controlador de um dos hospitais me ligou. Disse ele: só mande pacientes muito graves, porque estão acabando os respiradores. Mas eu não tinha opção. Onde eu estava não tem UTI. Mesmo com vaga dos hospitais de campanha, muitas vezes não há ambulância disponível para a transferência.
Um outro profissional da área da saúde, um fisioterapeuta que trabalha em um convidário, assim se manifestou. Atendo muitos idosos. Eles têm suas peculiaridades. Gostam de conversar, falar da sua vida. Não é só ir lá e fazer uma manobra ou passar um exercício. O fato de estar em um ambiente em que há apenas pacientes de Covid-19, os convidários, já é um pouco assustador para eles. E a falta dos familiares e a relação mais distante com os profissionais acaba pesando mais. Este outro depoimento é de um clínico geral que trabalha em um convidário. Há muita pressão por parte dos familiares, pois as visitas estão restritas. É uma situação angustiante, porque os parentes querem saber se o familiar está com Covid-19 e nós não podemos dizer que sim, porque os resultados demoram 10 dias. Termino a apresentação de depoimentos também com um intensivista, como havia iniciado. Diz esse intensivista: entre nós, intensivistas, há também uma autocobrança muito forte para que nossos pacientes tenham os melhores desfechos possíveis. E nem sempre é fácil equilibrar trabalho e vida pessoal, quando se está responsável por vários pacientes muito graves. Esse slide que eu estou apresentando agora, ele mostra a magnitude da possibilidade de profissionais da área da saúde se infectarem. Esses dados são do início de julho deste ano e mostram os casos de Covid-19 que foram confirmados em profissionais de saúde do Brasil todo. E o total foram 173 mil profissionais que foram infectados. Como vocês podem ver no slide, em vermelho, se destacam 3 grupos. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem, em primeiro lugar, os enfermeiros, em segundo, e, em terceiro lugar, os médicos, e depois vários outros profissionais, como agentes comunitários de saúde, etc. Este outro slide, que apresenta dados de 23 de junho deste ano, revela o número de casos de Covid-19 que foram confirmados em profissionais da saúde da rede pública estadual de São Paulo. Na ocasião, os dados mostravam que havia 10.718 infectados. Desses 10.718, 3.460 estavam em tratamento. 7.258 haviam sido curados e 48 profissionais haviam falecido. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre as características psicológicas da tarefa assistencial na vigência da pandemia do coronavírus. A gente costuma dividir essas características em características que são gratificantes, né, e características que são estressantes. Ou seja, fatores que são gratificantes para o profissional e fatores que são estressantes. Dentre os fatores gratificantes, alguns se destacam bastante, como salvar vidas, ou seja, a possibilidade do profissional de saúde salvar vidas, né? Receber manifestações de gratidão de pacientes e familiares. Isto é algo extremamente relevante, importante e muito gratificante para os profissionais. Constatar o reconhecimento social do trabalho dos profissionais da saúde,
várias manifestações no mundo todo, palmas para os profissionais da saúde, enfim, todo um reconhecimento social em diversos países sobre o trabalho que os profissionais estão desempenhando neste momento. E um outro fator muito gratificante é sentir-se valorizado pelos colegas de profissão. Isso, ou seja, trabalhar neste momento na assistência aos pacientes é muito valorizado por outros colegas que não estão diretamente ligados a esse trabalho. Dentre os fatores estressantes, obviamente, o primeiro que se destaca é o receio de adoecer, de morrer e de poder contaminar os parentes, né? Este receio de adoecer, ele é bastante procedente, né? Vocês puderam ver isso nos slides anteriores, pelo número de profissionais que se infectaram, a possibilidade de morrer, né? Existem, enfim, dados mostrando óbitos entre profissionais da área da saúde. E um outro elemento muito importante é o medo de contaminar pessoas próximas. Um outro fator bastante estressante é estar constantemente exposto a eventos altamente estressantes e traumáticos. Um outro aspecto é uma nova adaptação ocupacional, ou seja, os profissionais estão tendo que se adaptar às rígidas normas de segurança por meio do uso de equipamentos de proteção individual. Um outro fator estressante é saber, reconhecer, ter conhecimento do falecimento de colegas. E um sentimento, diante da gravidade da doença, de impotência e de vulnerabilidade. Os principais sintomas que podem ocorrer nos profissionais são tensão emocional ou tensão psíquica, sentir-se tenso, estressado, irritável, uma maior irritabilidade, ficar com o pavio curto, passar a ter alterações do sono, ansiedade e depressão. Nesse ponto da apresentação, que me parece talvez o mais importante, eu gostaria de destacar as estratégias de cuidado psíquico, ou seja, os cuidados que os profissionais de saúde devem ter com a sua própria saúde mental. O primeiro ponto a ser salientado é a necessidade de que os profissionais acolham os seus medos, não sintam vergonha de estar sentindo medo, e que compartilhem os seus sentimentos com os seus pares, enfim, com pessoas próximas. Esse compartilhar sentimentos, por exemplo, os medos e as inseguranças, fazem com que todos nós nos sintamos pertencentes a um grupo de seres humanos que estamos passando por um momento particularmente difícil. Um outro ponto importante é investir em ações de cuidado junto com seus pares, ou seja, junto com aquelas pessoas que estão passando pelas mesmas situações. Uma recomendação importante é que vocês mantenham, ativamente a rede socioafetiva, por meio de contatos com colegas, com amigos, com familiares, intercambiando informações, intercambiando cuidados, trocando, enfim, experiências. Uma outra recomendação de cuidado com a própria saúde, tanto física como psíquica, é poder estabelecer no seu trabalho, de fazer pausas durante o trabalho para ficar um pouco
distante dos estímulos estressantes, dos estímulos traumáticos, né? Evite o uso de tabaco, de álcool ou outras drogas para lidar com o sofrimento psíquico. E, finalmente, talvez o mais importante, eu gostaria de destacar bastante essa recomendação, de que os profissionais de saúde envolvidos na tarefa assistencial busquem ajuda profissional de psicólogos ou psiquiatras, caso se percebam estressados, irritadiços, ansiosos, deprimidos, insones. Não tenham receio de procurar ajuda. Procurem essa ajuda. Nessa linha de procurar ajuda, eu quero apresentar nesse momento a existência de um serviço que está à disposição de todos os profissionais, que é a teleconsulta psicológica e psiquiátrica para profissionais e estudantes da saúde que estejam atuando no SUS em qualquer parte do Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Este programa, chamado Telepsi, ele foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital de Clínica de Porto Alegre e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a PUC do Rio Grande do Sul e várias outras, em parceria também com várias outras universidades. Esse programa Telepsi, os interessados ou até os necessitados, digamos assim, da atenção, eles podem fazer contato com o programa para agendamento de uma sessão de avaliação pelo telefone 0800 644 6543, opção 4. Por favor, gravem bem esse número e divulguem bastante esse número de contato do programa Telepsi. Ao entrar em contato, o profissional preenche um instrumento de autorrelato, são algumas escalas, e agenda uma sessão com um dos terapeutas. As sessões são por videochamada e os terapeutas também oferecem orientações por meio de mensagens durante o tempo de permanência no programa. Este último slide, ele apresenta vários dados a respeito do programa Telepsi, que é o Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital de Clínica de Porto Alegre, que oferece essa teleconsulta psicológica e psiquiátrica para os profissionais da saúde. Eu gostaria de encerrar a minha apresentação parabenizando todos vocês, estudantes, por essas ações que vocês estão desenvolvendo durante a pandemia, agradecer novamente o convite e vou me colocar também à disposição, caso vocês precisem de algum intercâmbio de trabalhos, de estudos, enfim, qualquer outra necessidade que vocês tenham, eu deixo o meu e-mail, nogmartins.luisantonio@gmail.com. E, novamente, muito obrigado e boa sorte para todos vocês. O comitê organizador do fórum gostaria de agradecer o professor Dr. Luiz Antônio pela palestra. E agora, vamos dar início à apresentação dos vídeos de projetos voluntariados das universidades colaboradoras desse evento que tenham a saúde mental como uma de suas áreas de atuação.
Olá, bom dia. Hoje é 24 de julho, meu nome é Viviane Boaventura e eu sou uma das coordenadoras do projeto Telecoronavírus. O Telecorona é fruto de uma parceria entre a Fiocruz, a UFBA e escolas médicas do estado da Bahia. São 12 escolas ao todo, 4 estaduais, 5 privadas e 3 federais, e conta com o apoio do governo do estado. Então, como é que é o projeto? O projeto começou a funcionar no dia 24 de março desse ano e tem um prazo final previsto para o dia 31 de julho. O que nós fazemos é um serviço de triagem remota, então nós avaliamos remotamente as ligações que são recebidas por um número 155. Essas ligações são vindas de todo o estado da Bahia, caem numa central telefônica que é redistribuída para o telefone celular dos alunos que estão envolvidos no projeto. São cerca de 1.200 alunos de todas essas escolas médicas e esses alunos são supervisionados remotamente por uma equipe de médicos, de cerca de 100 médicos, todos voluntários do serviço Telecorona. Então, o cidadão que tem o sintoma, ele liga para esse número, é encaminhado para essa ligação para o aluno então faz uma triagem baseada em um fluxograma de atendimento e esse fluxograma, então, ao final dessa triagem, esse fluxograma é bastante sensível, de forma a tentar englobar o máximo possível de casos com algum risco de gravidade, e os indivíduos que são classificados, então, sem risco de gravidade, são orientados de como se comportar em casa para evitar a disseminação da doença, e aqueles que têm algum sinal que possa incorrer em algum risco são orientados, então, a se dirigir à unidade de saúde mais próxima de sua casa. Todas as informações colhidas durante o atendimento são encaminhadas em tempo real através de uma aplicação, que é onde os alunos digitam ou preenchem as informações obtidas do paciente. Essas informações são encaminhadas em tempo real para a Secretaria de Saúde do Estado e para a Vigilância Epidemiológica para apoiar ações de gestão e de vigilância do Estado. Até o momento, nós já atendemos cerca de 109 mil pacientes nesse período de aproximadamente 4 meses de funcionamento. E nós temos, então, uma triagem, tem uma informação de que cerca de 63% dos indivíduos atendidos não tinham critérios que indicassem, que tornassem necessário o encaminhamento para a unidade de saúde. De modo que a gente acredita que o serviço funcionou, como era um dos objetivos dele, para evitar a disseminação do coronavírus, já que não existe nenhum tratamento específico para a doença. A Universidade Federal da Fronteira Sul foi criada em 2009 com o objetivo de ser uma universidade pública, popular e de qualidade. O curso de medicina no campus Chapecó teve início em 2015, sendo idealizado a fim de promover uma formação médica generalista com foco no desenvolvimento científico e tecnológico. Durante o primeiro semestre de 2020, considerando a Covid-19 como emergência, a PROEC criou o edital número 259 para ações de extensão voltadas à prevenção, monitoramento e segurança frente à pandemia. As atividades presenciais da UFES foram suspensas e fez-se vital a criação de mecanismos para o acompanhamento da doença na comunidade de Chapecó. Foram aprovados 15 projetos que, além de incentivar ações direcionadas à Covid-19, também buscam o engajamento de estudantes em obras de relevância social, contribuindo na formação acadêmica e profissional. Com esse edital, o projeto Conscientiza Covid nasceu da iniciativa do professor e doutor em saúde coletiva Paulo Barbato e foi colocado em prática em conjunto com discentes e docentes do curso de Medicina e Enfermagem. O objetivo principal do projeto é a ampliação do cuidado para as redes sociais no período do isolamento físico, mais especificamente o acompanhamento dos casos e a elaboração e divulgação de materiais informativos e educativos. Criamos textos com linguagem acessível e visual, a fim de democratizar o conhecimento científico e criar uma conexão com os diversos segmentos da comunidade. O projeto focou nos profissionais terceirizados, fazendo um acompanhamento semanal por meio de uma comunicação pessoal e bilateral com todos, usando o WhatsApp. Além disso, os diálogos são repassados em reunião e foram realizados encaminhamentos para o Sistema Único de Saúde quando necessário. Uma outra forma de acompanhamento foi por meio da criação de um formulário encaminhado para diversos setores. As táticas de abordagem e de comunicação levam em conta fatores socioculturais, econômicos e empíricos, além de buscar a construção de uma conexão por meio das redes. Isso é importante, pois sabemos que a compreensão dos processos leva à confiança no setor da saúde, e o cuidado, aliado à atenção, são importantes elementos da construção do bem-estar.
percebemos que muitas vezes conversar, estimular a proatividade e escutar o outro pode ser uma forma de zelar por alguém. Uma outra iniciativa que também foi possibilitada pela UFFS foi o projeto Jardim América contra o Coronavírus, conduzido pela professora Graciela Soares Fonseca. O Centro de Saúde da Família Jardim América foi cenário de muitas atividades dos cursos da UFFS e fez-se imperativo que houvesse esse acolhimento por parte da universidade. A proposta do projeto foi informar a população por meio de diversos recursos, disseminando o conhecimento. Além disso, o projeto criou materiais voltados para os trabalhadores do serviço de saúde, facilitando o compartilhamento das informações científicas, além de oferecer um espaço de escuta para as demandas emergentes desse período. O terceiro projeto apresentado é o SOS Covid, realizado por alunos do 8º semestre do curso de Medicina, em conjunto com a professora e doutora Débora Tavares. O projeto buscou aproximar a comunidade das informações científicas, tendo início em maio, por meio da criação de páginas no Facebook e no Instagram, com posts semanais. Uma das atuações do projeto foi a chamada de profissionais de diversas áreas para falar em suas páginas, como, por exemplo, professores, médicos e psicólogos. Na divulgação desse projeto, além das redes sociais, foram utilizados cartazes, que foram distribuídos em lugares estratégicos da cidade. Além disso, buscaram também realizar posts para entretenimento durante esse período, já que locais de lazer estão fechados. Foram expostas opções para distração e diversão, encorajando o acesso à cultura. Os projetos estão em reta final. Porém, pode-se retirar de tudo isso muito impacto positivo. A possibilidade que a UFFS nos proporcionou de participar desses projetos estimulou a comunicação com a comunidade e a acessibilidade na informação. Chegamos até aqui e a valorização da universidade pública e a de qualidade faz-se sempre necessária. Boa tarde, gente. Dando continuidade, ao nosso evento. Agora a gente terminou as apresentações de algumas universidades do nosso bloco de saúde mental. A gente vai dar início a essa troca de experiências novamente. Novos questionamentos podem ter surgido, vocês podem colocar eles no mesmo formulário que a gente já enviou anteriormente e a gente vai enviar novamente o formulário caso vocês ainda queiram fazer alguma pergunta. Então, vamos dar início agora aos debates, principalmente focados em saúde mental.